Presidente do Liverpool planeja trazer jogo da Premier League para outros estádios do mundo, incluindo o Maracanã. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, eu peço para vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam. Vocês que não nos seguem, passe a nos seguir e não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos, deixando sempre aquele like de vocês, que é muito, muito importante, né? Vamos para a notícia, tem muitas atividades aqui no Recanto das Hortênsias, eu quero aproveitar o dia, ó. Campeão da Libertadores, Mário Jorge deixa o Flamengo e vai dirigir Sub-17 na Arábia Saudita. Carioca aí de 46 anos de idade, chegou ao Flamengo em 2016 e conquistou os principais títulos que disputou. O último troféu é o mais importante da história da base rubro-negra, que foi a conquista em março da Copa Libertadores da América da categoria Sub-20. Foi disputada aí contra o Boca Juniors da Argentina. Mário Jorge levará consigo o preparador físico Marlon Sidara, que já trabalhava na categoria profissional desde o ano passado, e no ano passado Mário Jorge tinha conduzido o Flamengo aí à conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20, da competição que já havia conquistado no Sub-17, na categoria a qual também levou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Muita sorte para ti, Mário Jorge, que Deus te abençoe rica e abundantemente e que você tenha lá na Arábia Saudita o mesmo sucesso que teve aqui no Flamengo. A gente fez a história dele no Flamengo, conquistou o que tinha que conquistar pelo Flamengo, agora ele precisa realmente alçar novos voos, respirar novos ares e ter essa experiência internacional que é a primeira dele, que vai ser muito boa para a carreira dele. E falar em categoria de base, a decisão hoje entre Flamengo e Vasco da Gama pelo Sub-17, ó. Com Felipe Luiz, Flamengo e Vasco começam a decidir a Copa Rio Sub-17, né? E o Flamengo de Felipe Luiz volta a campo neste sábado, dia 8, contra o Vasco, pelo primeiro jogo da final da Copa Rio Sub-17 no estádio da Gávea. Os crias do Ninho buscam sair na frente da decisão da competição de base a partir das 14 horas e 30 minutos. A partida entre Flamengo e Vasco contará aí com a exibição do canal Flá TV no YouTube. Após somarem 24 pontos na tabela, né, do Rio Sub-17, os comandados de Felipe Luiz se classificaram à semifinal em quarto lugar na primeira etapa do torneio. Os crias do Ninho somaram 8 vitórias e 3 derrotas. Já nas semifinais, o Flamengo superou o Botafogo aí nos jogos de ida e de volta, com somatório total de 8-4. Por fim, encontram o Vasco na finalíssima, que avançou com o terceiro colocado com 25 pontos. Lembrando que o Felipe Luiz e o Sub-17 foi fazer um torneio lá nos Estados Unidos, então teve que ser utilizado o Sub-17B. Senão, acho que teriam se classificado em primeiro, sem querer desmerecer os garotos do Sub-17B. Valeu? Volta ao Rio de Janeiro. Gabigol ontem retornou ao Rio de Janeiro. Hoje ele já deve participar do treino às 9 horas da manhã, junto com o grupo do Flamengo, no CT Ninho do Urubu. Gabigol publicou em suas redes sociais que já estava no Rio. Com seu julgamento adiado e sem data prevista para acontecer, o atacante do Flamengo voltou para poder seguir em seus treinos de rotinas. Ele postou lá nas suas redes sociais, né? De volta ao Rio de Janeiro, botou desenho de uma casa, realengo, essa foto que vocês estão vendo aí. Gabigol fazendo brincadeira, né? Tá certo, né? Tá certo. Mudando aqui de assunto, Flamengo está perto de finalizar a negociação de jogador para o mundo árabe. Alguns nomes acertaram saída dos últimos dias, como Daniel Cabral e a venda de André Luiz, ambos para Portugal. Agora, quem está perto de dizer adeus ao clube é o volante Cauã Sklidman. O jogador de 18 anos interessa aí o mundo árabe e deve ser liberado pelo Flamengo em breve. O Flamengo não tem planos de permanecer com ele no seu elenco, né? Então o Flamengo vai estar negociando. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo recebeu proposta e aceitou ceder o jogador sem custos. Afinal, o Cauã tem contrato até dezembro de 2024 e não há intenção para a renovação do vínculo. Sendo assim, o clube vai manter um percentual dos direitos econômicos da promessa,
Portanto, o nome da equipe que deseja o volante não foi revelado, né? Só se sabe que ele estará sendo liberado. Agora, uma nota triste, né? Com relação ao falecimento da mãe do atacante Carlinhos. A mãe do atacante Carlinhos faleceu na quarta-feira, dia 5, e somente ontem, sexta-feira à noite, que nós tomamos conhecimento, que foi quando o Carlinhos se pronunciou nas suas redes sociais, se despedindo da mãe dele. Olha só, Carlinhos é liberado de treino no Flamengo após morte da mãe. O atacante Carlinhos perdeu a mãe na última quarta-feira, dia 5, e foi liberado pelo técnico Tite dos treinos do Flamengo. Desse modo, o centroavante não participou das atividades com o elenco no Ninho do Urubu na quinta-feira, dia 7, e na sexta-feira ontem, dia 8. Carlinhos foi liberado pelo Flamengo nos últimos 2 dias e o jogador retorna às atividades no Ninho do Urubu neste sábado, dia 8, para iniciar a preparação com foco no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Gente, na coletiva de apresentação de Carlinhos do Flamengo, ele fez um discurso falando sobre a mãe dele, esse carinho, esse amor que ele tem pela mãe dele. Inclusive, Carlinhos ficou um ano sem jogar, né? Ele parou suas atividades para poder cuidar da mãe dele, né? E agora, infelizmente, a mãe dele veio falecer e eu peço a Deus que venha estar confortando os corações dos familiares e amigos nesse momento tão difícil. Força, Carlinhos, né? Resultado amargo. Com gol de Glaucia, a Flamengo empata com o Grêmio e chega a 2 jogos sem vitória no Brasileirão Feminino. A equipe ocupa a 6ª posição e pode cair para a 7ª no decorrer da rodada. Espero que as meninas aí consigam, para frente, ter melhores resultados aí, porque tá complicado, hein? Dão uma respirada, cai de novo, dão uma respirada, cai de novo. Foram alvo de muitas críticas no início da temporada, devido a derrotas consecutivas. Espero que elas deem a volta por cima. Mudando aqui de assunto, né? Não adianta. Os antes não esquecem do Flamengo de maneira nenhuma. Não esquece. Olha só, o zagueiro do ex-Chelsea, da Inglaterra, se apresentou na sexta-feira ontem ao rival. Logo de primeira entrevista, o defensor citou o Flamengo como exemplo. Estou falando aí de Thiago Silva. Abre aspas para o que disse Thiago Silva. Todas as equipes enxergam o Fluminense como adversário a ser batido. Se preparam para tal situação. Por isso, o início foi um pouco mais abaixo. Mas agora acredito que vai subir novamente. Quando ganha uma coisa muito grande como a Libertadores, há um delay para retomar aos trilhos para poder disputar a temporada seguinte. Fecha aspas, disse Thiago Maia na primeira coletiva de imprensa na volta ao Fluminense. E ele continua aqui. Se você olhar o nosso rival, Flamengo, teve a mesma dificuldade. Chegou o Tite, que mudou um pouco. É normal que isso aconteça. A pré-temporada não foi legal. Teve o Mundial. Você alonga a temporada. Tem menos tempo para pré-temporada. E acredito que o Fluminense vai subir, não porque estou chegando, e sim que o futebol funciona. É assim que o futebol funciona. Pressão vai existir sempre. Não estou aqui para passear. Espero que eu possa, junto com o meu grupo, fazer o Fluminense vitorioso, acrescentou o zagueiro, né? Não adianta, o Flamengo não sai da cabeça deles, cara. Não adianta mesmo. Então, mudando aqui de assunto, o Flamengo realiza 3º treino da semana neste sábado. O elenco do Flamengo treina a partir das 9 horas da manhã deste sábado. Desse modo, no CT Ninho do Urubu, as atividades irão servir para te dar continuidade na preparação para o embate contra o Grêmio. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, com certeza eles já treinaram, já estão retornando para os seus lares e se preparando para treinar amanhã no domingo, dia 9, né? Então, nas atividades da última sexta-feira, Léo Pereira iniciou a transição aos gramados após recuperar de lesão na coxa esquerda. No entanto, o zagueiro ainda não treinou junto aos companheiros. A expectativa é de que as próximas atividades definam se o camisa 4 estará ou não à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Grêmio. Ayrton Lucas e Alan, no entanto, ainda se recuperam de lesão muscular e não devem ficar à disposição do Flamengo para o jogo contra o Grêmio, né? Então, essa é a situação atual dos jogadores do Flamengo. Agora, para fechar aqui a matéria, presidente do Liverpool da Inglaterra planeja levar jogos da Premier League para estádios espalhados pelo mundo. Tom Werner, presidente do Liverpool, afirma que tem o desejo de levar jogos do campeonato inglês da Premier League para o Maracanã. Abre aspas aqui para o que disse Tom Werner.
Estou determinado a que um dia um jogo da Premier League seja disputado em Nova York. Tenho a ideia de que haverá um dia em que jogaríamos clubes da Premier League em Tóquio, um jogo algumas horas depois em Los Angeles, um jogo no Rio de Janeiro, um jogo depois em Riad, e fazer com que seja uma espécie de dia em que o futebol e a Premier League sejam celebrados. Fecha aspas, afirmou aí Tom Wayne ao jornal inglês Financial Times. Rapaz, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês na manhã desse sábado. Eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, vamos aproveitar o final de semana livre sem jogo do Flamengo. Um abraço.